Dose metabólica e PCO2 compensando. A única gasometria que tem isso aqui é a D. PCO2 baixo, a hiperquineico, né, CO2 baixo, né, compatível com a acidose dele. Tá ok? Fica dúvida nesse probleminha aí? Não? Muito bem. Professor, Oi? o rim cedo não é mais lento que vai dar? O rim cedo faz uma alteração de forma mais lenta? Repete para mim. O rim cedo faz uma alteração de forma mais lenta? Mais lenta. Por isso que eu tenho dúvida, já sei. Mas o rim ali não tem nada a ver com a história, não. Hein? Bicarbonato baixo? Mas o bicarbonato está baixo porque está consumindo bicarbonato. Como ele está gerando muito ácido, né? Ciclo anaeróbico, produzindo ácido. Ácido lático, lactato, né? Produzindo muito ácido. O que o organismo tem que fazer para tentar se resolver? Ele gasta o bicarbonato para tamponar esse ácido. Quando ele gasta o bicarbonato, espera, tá? Quer dizer, aqui o rim não vai ter nada a ver com a história, tá? Esse paciente não está em 20 anos, Tá. então, se ele é preventivo, o CO2 cai, ele não tinha que ficar mais alcalino? Mais alcalino? Mas olha só, o CO2, entre aspas, o CO2 está alcalino. O CO2 normal não é 35 a 45. Ele jogou o CO2 em 20, quanto? 20, não, 20, ele jogou o CO2 em 29. Quer dizer, ficou mais alcalino. O CO2 dele está baixo se eu considerar o normal do CO2. Mas não esqueçam do seguinte: quando o paciente tem um distúrbio, se estabelece um novo normal. O novo normal para esse cara, vamos fazer a conta ali. Cadê? O bicarbonato é 14. 14 vezes 1,5, 21. Mais 8, 29. Então o CO2 normal desse cara é de 27 a 31. Esse é o novo normal, 27 a 31. Entendeu? Tá? E aí, abaixo do 27 seria a alcalose respiratória, acima do 31, acidose respiratória. Consegui explicar? O distúrbio simples é o distúrbio mais a sua compensação fisiológica. Né? Ok? Vamos lá. Outro casinho. Varia a gasometria dele, ó. Uma acidose do cacete. Tá? Muita abaixo de 7 é muita acidose. Tá? Agora, esses casinhos de cetoacidose diabética são muito bacanas, a gente, é uma das coisas gratificantes que tem para a gente tratar em emergência. Você pega um cara desse, ele está na tábua da beirada, está acidose, está grave. Se você tratar bem bonitinho como humano figurino, daqui a 48 horas o cara está arrumadinho. Arrumadinho. Pode dar uma revista para ele ver. Tá? Uma boa. Tá? Muito bem. Então vamos lá, olha. 4,8, vamos arredondar para 5. 5 vezes 1,5, 7,5. 7,5 mais 8, 15,5. Então esse paciente, o CO2 normal desse cara está entre 13,5 e 17,5. 2 para lá, 2 para cá. Tá? CO2 normal deste paciente entre 13,5 e 17,5. Se ele está com 22, ele está com CO2 acima do esperado. CO2 acima do esperado chama-se acidose respiratória. Ok? Alguém que eu sei, essa pergunta é difícil. Alguém tem um palpite por que ele pode estar fazendo uma. Por que ele está retendo o CO2? Porque, retendo assim, por que ele não botou o CO2 onde a fisiologia manda? Hein?
da amidalite, digamos, indiretamente, né? Uma explicação mais. Esse paciente pode estar cansando, né? Fadigando, é a palavra correta. Ele pode estar fadigando, porque ele está 2, 3, às vezes 4 dias assim, ó. Vai começar a cansar. Começa a cansar. Beleza? Tá ok? Muito bem. Vamos lá. Casinho 3. pH, acidose. Vamos ver aonde? Aqui tem hipóxia. O PCO2 está alto e o bicarbonato está baixo. Então ele tem alteração dos dois lados, né? Do lado respiratório e do lado metabólico, né? Então ele tem acidose respiratória, mais acidose metabólica. Quando tem os dois, não tem dúvida, não precisa fazer conta nenhuma, né? Os dois estão acidóticos, então não tem ninguém compensando ninguém, né? Então acidose mista, mais hipóxia. Um exemplo, agora não botei o casinho, vou botar o casinho ali, ó. Tá? Então, Guillain-Barré com comprometimento respiratório, evolui com febre, sonolência, hipotensão, TAS com piúria. Quer dizer, ele tem uma provável sepse. Por que é provável? Porque não está bem caracterizado aqui a sepse, né? É uma hipótese, né? Uma hipótese. Mas ele tem uma provável sepse. Então, esse distúrbio aqui reteve CO2. Por quê? Por causa do Guillain-Barré, que comprometeu a respiração. A musculatura dele está desnervada, né? A inervação está comprometida, né? E está fazendo acidose metabólica, provavelmente por sepse. Quando o paciente tem 2 distúrbios, provavelmente ele tem 2 problemas. Tá ok? Pode voltar ao caso anterior. Voltar para o caso anterior. Então, nesse caso, quando colher a gasometria, ele não estaria mais perfeito, né? Já estaria. Não, vai. Ele não estaria cansado. Sim, mas olha só. Se ele está com PCO2 de 22, o normal não é em torno de 40. O cara, para fazer 22, ele tem que estar. Ou ele está hiperpneico, ou ele está taquipneico. Tá? São os dois ramos do volume minuto. Ou ele aumentou o volume minuto pela hiperpneia, ou ele aumentou pela taquipneia. Tá? Você vê que ele não está tão taquipneico, ó. Não está tão taquipneico. Então ele está abaixando o CO2 pela hiperpneia. Tá? E ele abaixou para 22. Só que a fisiologia exige que ele abaixe até quanto ele fez 15. Né? 13,5, 17,5. Então, ele abaixou um pouco menos do que a fisiologia exige. Mas ele, para fazer 22, ele está fazendo esforço. Está fazendo esforço. Dicas práticas. Vamos lá. Ali, ó. O pH olha para o distúrbio primário. E aí você pode considerar, inclusive, o seguinte. Vamos supor que o pH, você tem lá um distúrbio, e o pH está 7,35. 7,35 está dentro da faixa normal, tá? Mas o pH normal é 7,40. 7,4 ou 7,40. Se ele está 7,35, ele está na faixa normal, mas ele está olhando para o lado. Ele está olhando para o lado da acidose. Tá? Então você tem um bicarbonato baixo e um CO2 baixo. Quem é que veio primeiro? Se o pH está 7,35, ele está olhando para a acidose. Então quem veio primeiro foi o bicarbonato baixo. A acidose. O pH olha para o distúrbio primário. Tá? É claro que quando o pH está acidótico, ele nem está olhando, ele está na acidose. Mas se ele está dentro da faixa normal, pode ver para onde ele está olhando. Se ele está olhando para o lado acidose ou para o lado alcalose. Tá? Isso por quê? Porque o organismo não hipercompensa.
O organismo não reage a uma acidose metabólica jogando o pH em 7,48. Isso seria uma hipercompensação. O organismo não faz isso. A fisiologia não faz isso. Tá? Bom, esse truque não funciona se tiver distúrbio misto. Porque aí você não sabe como tem dois distúrbios, você não sabe como está impactando mais no pH. Então, não dá para saber. Não. Se você tem acidose metabólica mais acidose respiratória, as duas acidoses se somam no impacto algum pH. O pH vai estar refletindo a acidose metabólica mais a respiratória. Então, o pH 1. Claro. Atenção, respeito quando você for colher uma gasometria arterial. Você está manipulando uma artéria, a artéria não é veia. Tá? É uma maneira da gente conhecer o estúpido desinibido, também chamado de idiota por iniciativa. O cara vai colher uma gasometria, ele entra com a agulha aqui na femoral, aí ele não acha a artéria, ele começa a fazer assim. Está fazendo peneira na artéria. Está fazendo peneira na artéria. É artéria. Pode. Tá? Mas o aluno de Valência não faz peneira. Tá? Acadêmico de Valência não é nem estudo, nem idiota com iniciativa. Ok? Muito bem, então vamos fazer um plazinho agora sobre a acidose metabólica? Vamos lá. Por que priorizar a acidose metabólica? Olha só, dá uma olhada. Independente da causa, a acidose metabólica faz tudo aqui, ó, sobrecarga respiratória, não tem que fazer esforço. Né? Hiperpotassemia, por quê? Porque na acidose metabólica o organismo joga hidrogênio para dentro da célula. O hidrogênio é positivo. Se ele jogou uma carga positiva para dentro da célula, alguém tem que sair. Quem é que sai? Potássio. Tá? Hiperpotassemia. Diminuição da responsividade à catecolamina, depressão da contratividade miocárdica, vasoconstrição renal e oliguria, embotamento de consciência, e esqueci um importante ali. Impacta negativamente na cascata da coagulação. Se o paciente tiver hemorragia, por exemplo, é pior. A acidose pior. Muito bem, faz parte do 5H e 5T que vocês já devem ter visto aí como causa de PCR. Eu não lembro todas de cabeça. Agora dá uma lidinha nos dois casos, ó. Dois casos clínicos, dá uma lidinha. Reparem que a gasometria é a mesma nos dois casos. Bom, aqui eu tenho um paciente chocado, tá, gente? Choque cardiogênico. Choque cardiogênico, falta oxigênio na célula, a célula está tendo que recorrer ao ciclo anaeróbico e está produzindo ácido, acidose metabólica. Agora aqui, suponhamos que a gente está vendo esse caso lá no CTI, aí um de vocês está lá no CTI, você vira para mim e pergunta assim, escuta, esse cara pode estar com sepsis? Ele é um pós-operatório, né? Pós-operatório de abdômen agudo, infarto do mesentério, isso aqui é infarto do mesentério. Esse cara pode estar com sepsis? Se a gasometria dele pode ser por sepsis? Aí eu vou dizer para você, tem um truque. Tem um truque. Um truque que vocês vão fazer cara feia. Bom, assim, a acidose metabólica existem dois grandes grupos. O grupo por hiperprodução de ácido, por exemplo, as condições que falta oxigênio na célula, ela tem que
fazer ciclo anaeróbico, aí produz ácido, e tem a acidose metabólica que perda de bicarbonato. Aí vai aparecer aqui um negócio que você faz uma cara anteria danada, quer ver? Anion gap, quer ver? Anion gap. Tá? Vamos voltar aqui. Olha lá, ó. Hiperprodução de ácidos. Mais comum. Ciclo anaeróbico ou as cetoacidose. Consome bicarbonato para tamponar a acidose. Tá? Nessa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Aqui não. Aqui perde bicarbonato. Essa aqui é infinitamente, quando você vê 9 casos desse aqui, você vê um desse. Da emergência, né? Nosso foco é emergência. Tá? Então vamos lá, presta atenção, anion gap. Tá? Vamos lá. Ah, isso é chato pra cacete, é chato. Vamos ver se a gente simplifica. O que é o anion gap? O número de cátion tem que ser igual ao número de ânion, porque nós não somos nem positivo nem negativo. Né? O principal cátion é o sódio. Os dois principais ânions é o cloro e o bicarbonato. Né? Eles interagem dessa maneira que está aqui. Ó. Aqui estão os valores normais, que dá uma diferença de 10, em torno de 10. Esse 10 é o que, gente? Esse 10 são os ânions que a gente não dosa. Se eu dosei sódio, dosei bicarbonato, dosei cloro, ainda tem vários ânions que eu não dosei. Até a albumina funciona como ânion. Tá? E não está dosado ali. Se eu pegasse tudo, dosasse tudo, essa conta tinha que fechar. Né? Como eu não doso tudo, sobra um gap. É um gap em torno de 10, que são os ânions não dosados, não mensurados. Tá? Bom, o que é uma acidose hiperclorêmica? É quando o indivíduo perde bicarbonato, ele perdeu uma valência negativa e ele tem a outra. Para manter o equilíbrio eletroquímico. Estou perdendo bicarbonato, então estou perdendo valência negativa. Né? Vou reter a outra valência negativa que é o cloro, para manter o equilíbrio. Então, isso é uma hiperclorêmica, ou seja, o anion gap fica normal. Agora, quando o anion gap está alto, significa o quê? Que a acidose é por hiperprodução de ácidos e consumo de bicarbonato. Não está perdendo bicarbonato, está consumindo para tamponar a hiperprodução de ácido. Tá? Continua chato pra caramba. Então está ali, os dois grandes grupos. Anion gap normal é uma hiperclorêmica. Anion gap elevado é uma hiperprodução de ácido. Aí quando você vai para os dois casinhos aqui, quando você faz esse raciocínio aqui, ó, você vê que aqui é uma hiperclorêmica. Ou seja, o que está havendo aqui é perda de bicarbonato. Está perdendo por onde? Pela ileostomia. Olha lá, ó, grande débito de conteúdo entérico pela ileostomia. O líquido entérico é rico de bicarbonato. Aí a pergunta que você me fez, essa acidose aqui pode ser que o cara está certo? Eu vou poder responder, não, o cara não está certo. Essa acidose é por perda de bicarbonato. Ok? Talvez você me pergunte, a gente usa anion gap toda hora? Toda hora não. Toda hora não. Por quê? Porque a grande maioria das acidoses que você vai pegar na emergência é desse tipo aqui. É hiperprodução de ácido. Que são as acidoses por hipóxia tecidual e as cetoacidoses. Né? Então você vai usar quando você tem dúvida, como é esse caso aqui. Quando você quer explicar por quê. Você tem dúvida por que o paciente está fazendo aquela acidose. Sim, porque a sepse gera hipóxia tecidual. A sepse cai no mesmo denominador comum.
ativa anaeróbica, tá? Que ela gera hidróxido tecitólico. Certo? Isso vai ser agora a insuficiência respiratória, próximo assunto, depois é choque, depois é sepsis. Muito bem. Então está aí, perdas intestinais, diarreia, fístula, ileostolia. É muito mais intestinal, tá? Isso aqui, ó, hiperclorêmica por causa renal, eu, por exemplo, nunca vi. Meu conterrâneo. Guarda aí. Ó. Eu trouxe o Felipe. Eu trouxe o Guilherme. Eu trouxe a Natália. Tudo bem. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Aí, ó, resolve isso aí para mim. Fazer o anion gap dele, 143 do sódio, menos 115 do cloro, mais 18 do bicarbonato. 115 com 18 dá 133, não é isso? 143 menos 133, 10. Então, é um anion gap normal, facilmente confirmado, porque o cloro está alto. O cloro normal é 106, em torno de 106. Então, só de olhar o cloro, você usou o cloro, veio 115, você já sabe. Isso é uma hiperclorêmica. Tá? Hiperclorêmica, tá? Anion gap de 10. Qual a única causa aqui que me dá uma acidose com anion gap normal? Diarreia. É a única causa. Todas as outras vão dar acidose com anion gap elevado. Hiperprodução de ácido. Cloro aumentado. O cloro normal em torno de 106. Tá? Você dosa o cloro, está 115, o cloro está alto. Então, isso é princípio, é uma situação hiperclorêmica. Hiperclorêmico, cloro alto. Muito bem. Costuma ter essa pergunta: como é que a gente usa bicarbonato? A gente usa mais ou menos assim. Não tem consenso. Não tem consenso. Mas só para não deixar vocês sem nenhuma dica. Então, geralmente a gente usa bicarbonato mais ou menos assim. Olha, na hiperclorêmica, com pH abaixo de 7,20. Tá? Por quê? Porque na hiperclorêmica o que está acontecendo é perda de bicarbonato. Então, eu repor bicarbonato tem, digamos, um benefício maior, né? Eu estou repondo o que está perdendo, né? Agora, na anion gap alto, não. Na anion gap alto, o que você tem que fazer é corrigir a hiperprodução de ácidos. Então, geralmente, não adianta muito você dar bicarbonato, tá? Então, a gente usa geralmente com pH abaixo de 7,10, 7,1, mas não tem consenso. Para vocês terem uma ideia, lá no CTI, eu e Felipe usamos menos bicarbonato e Guilherme usa mais. Tá? Acidose metabólica. Acidose metabólica com anion gap alto, acidose metabólica hiperclorêmica.
aqui, gente, como última mensagem para vocês, dá uma olhadinha entre uma comparação entre uma gasometria arterial e uma venosa. Qual um desses 4 parâmetros, qual o único parâmetro onde a gasometria venosa não me ajuda? Qual o único parâmetro em que a gasometria venosa é inútil para mim? Se eu quiser saber se o paciente tem hipóxia ou não, adianta eu fazer uma gasometria venosa? Pela gasometria venosa, eu não posso deduzir absolutamente nada sobre a oxigenação do paciente. Né? Então, se eu preciso do PO2, a gasometria tem que ser necessariamente arterial. Agora, todos os outros parâmetros, pH, PCO2, o PCO2 é diferente, mas é previsível. Né? Se eu pego uma gasometria venosa, PCO2 de 46, eu sei que o arterial está em torno de 40. Pode estar 39, pode estar 41. Isso não impacta no raciocínio clínico. Né? Bom, por que a gente coloca isso que daí? Pelo seguinte, muitas vezes, quando você sentir necessidade de fazer gasometria, praticamente todo doente grave faz gasometria, 90% dos doentes graves fazem gasometria. Mas em muitas situações pode ser venosa. Qual é a grande vantagem? Você não tem que manipular a artéria do sujeito. Tá? Já que manipular a artéria é uma coisa mais invasiva e com mais risco do que a veia. Tá? Por exemplo, chega para você uma cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética. Olha uma gasometria arterial. Aí vai vir lá, PO2, 98. Então, vai vir acidose, isso aqui, esclerosado, isso aqui. Mas você já viu que o PO2 está 98. Ou seja, o meu paciente de cetoacidose diabética não tem problema de oxigenação. O PO2 dele está bonito. Então, a próxima gasometria pode ser venosa. A segunda, terceira, quarta, quinta gasometria pode ser venosa. Pega uma saturação transcendente. Já mudou, já posso mais venosa. Olha só, depende um pouco do caso. Se é um caso que tem a fisiopatologia de cada caso. Se é um caso que você está vendo, pô, a saturação está 98. E é um paciente que, assim, eu não espero nenhum problema respiratório. Não espero. Esse 98 me basta, eu estou seguro. Então, pode fazer só venosa. Tá? Se você tem alguma pontinha de dúvida, faz a primeira gasometria arterial, porque o PO2, o método do ouro é a gasometria. A oximetria é o segundo. É o segundo, segunda avaliação. O ouro é a gasometria. Presta atenção, o mineirinho aí, presta atenção, o que vem agora? Se vem a PVC. PVC de hoje. Olha aí. Vê se vocês querem me perguntar alguma coisa.
Eu mando uma passada, né? Semana passada eu já coloquei, a senhora não se pagou. Turma, amiga, viu? Vamos lá, amiga aí, viu? Ana Clara. Antônio. Eu. Arthur. Presente. Atos. Bruna. Bruna Turim. Bruno. Presente. Carlos Eduardo. Presente. César. Christian. Presente. Clara. Daniel. Débora. Emily. Emílio. Felipe Maneira. Felipe Correia. Felipe Matera. Ok. Francisco Lucas. Francisco Lucas. Ah, não. Gabriel. Gabriel. Não. Gabriele. Genilson. Presente. Giúlia. Presente. Heitor. Eu. Helena. Igor. Presente. Isabela. Isabela. Isabela, não? Isis. Yuri. Jatila. Jéssica. Presente. João Pedro. José Carlos. Júlia. Presente. Júlia Michele. Júlia Michele. Júlio César. Vereador. Larissa. Letícia. Letícia Palazzi. Liz. Liz. Lucas. Luísa. Maite. Maite. Manuela. Marcos. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Maria Eduarda. Maria Rocha. Mateus. Mateus. Moara. Natália. Pedro Paulo. Felipe. Rafael. Sandy. Sandy. Sara. Sofia. Dayana. Wagner. Vitória. Vitória Crivella. Vitória Vicena. Vitória Vicena. Vou para mais uma voltinha.
Só pra